Fala gente, tudo já com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno, aqui do Darkstante. E pro vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho dessa obra aqui chamada Pecatrice, do autor Cadu Junqueira, tá certo? Se você ainda não segue aqui o nosso canal, tem um QR Code aqui na lateral para você fazer a sua inscrição, ficar acompanhando aqui o nosso conteúdo aqui do Darkstante de pertinho, né? Sempre que tiver um vídeo novo, a notificação aparecer para você, né? Vou deixar aqui, gente, também a tarjinha aqui das nossas redes sociais, tá certo? Estamos no TikTok, no Instagram, no Twitter. Tem avaliação nossa lá também no Scoob, né? Das obras que a gente vai lendo aqui, tá certo? Então, segue lá a gente, confere o conteúdo que a gente tá soltando, tá bom? E se você é novo aqui no canal, tá certo? Eu sempre costumo aqui deixar aqui em cima a sinalização, né? Se o vídeo ele tá com spoilers, sem spoilers, então você pode ir adiantando, vai ter aqui os capítulos durante o vídeo, né? Então você pode ir avançando, voltando e assistindo aí ao seu modo, tá certo? Recadinhos iniciais dados, vamos nessa, começar. Então, começando aqui o nosso vídeo de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a obra aqui de Pecatrice, como eu já comecei o vídeo falando, né? Se vocês tiverem interesse em adquirir essa obra, tá certo? Eu recomendo super que vocês ou acessem diretamente aqui o site da editora, né? Do grupo Hoffmann Litera, ou que vocês busquem aí o Cadu, né, nas redes sociais, tá certo? Manda uma mensagem para ele. Vocês não são nem obrigados a comprar o livro com ele, mas se quiser trocar uma ideia com ele, ele tá super receptivo também aí para conversar também, tá certo? Então, eu, Bruno Cabral, comprei diretamente com o autor, né? E inclusive ele já chegou aqui para mim autografado. Deixa eu pegar aqui para mostrar aqui. Ó, eu comprei aqui diretamente com o autor, então o Cadu ele foi e mandou o livrinho dele aqui para mim todo autografado, tá certo? Então ficam essas duas vias aí para se vocês quiserem adquirir o livro físico. Agora, se vocês estão aí num mundo aí que já tá desapegado, né, do físico, né, daqui vocês gostam do e-book, tá certo? O livro também ele tem a sua versão e-book e no site lá da Hoffmann Litera, né, tem promoção de Black Friday rolando, né? Tem esse título do Pecatrice mais 2, se eu não me engano, com o valor de R$12. Então, dá uma olhada, vê se ainda está disponível essa promoção, corre, garante aí tua leitura que certamente vocês não vão se arrepender do que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, agora eu quero falar um pouquinho aqui da parte mais técnica do livro. Eu peguei até minha colinha aqui para não falar bobagem, tá certo? O livro Pecatrice, né, ele é uma obra de terror nacional, tá certo? Do autor Cadu Junqueira, né? Cadu, ele é lá da cidade de Iguaí, lá no interiorzinho de São Paulo. Cerca ali de 200 quilômetros, né, da capital, tá? Pela ficha catalográfica, tá, gente? Ele é um livro que ele coloca assim como literatura brasileira, tá? Mas se o Darkstante pudesse fazer essa ficha catalográfica, olha que ousadia, eu colocaria ele ali como um thriller policial, tá? E horror, tá certo? Eu acho que são dois pontos aí bem fortes dessa obra aí pra deixarem no radar, tá? O livro, ele é curtinho, né? Ele encerra ali com 182 páginas, tá certo? E foi publicado aqui no ano de 2025. Então é uma obra super recente aí que tá disponível. Bom, falando um pouquinho do autor, né? A gente tem até inclusive aqui um vídeo aqui no canal, tá certo? Eu vou deixar aqui no final do vídeo, aqui no link, enfim, em algum canto vai estar aparecendo para vocês, né? Eu tive a oportunidade de ter um bate-papo aqui com o Cadu, né? Ele falou um pouquinho da trajetória dele, né? Então, assim, o Cadu, ele é um autor que, cara, ele não começou escrevendo livros. Foi bem curioso, né? Ele é compositor, né? Até que uma certa vez ele escreveu uma música que ficou muito grande para ser uma música, né? Então, ele teve a ideia de pegar essa história, né? E transformar em conto. E aí, na medida que ele foi colocando em formato de conto, a coisa ficou muito grande, né, para o formato conto e terminou nascendo seu primeiro romance ali, né, que é O Segredo da Cabana. Então, é o primeiro livro dele aqui, vou deixar até a imagem do livro, né, para vocês conhecerem também. E na sequência, né, ele vai escrevendo assim outras histórias, né, em formato mais curto e vem também aí a obra do Pecatrice, tá certo? O que eu sei do autor, né, que ele já falou aqui pra mim, né, é que ele tá trabalhando em uma outra história, tá certo? Ele quer fazer uma história que seja um start de uma grande trilogia, né, de mistério, de investigação, né? Eu ainda não sei com profundidade, né, o que é essa próxima história que ele vai construir, mas é um projeto que já está em andamento. E sobre Pecatrice, né, eu até questionei nesse papo, né, no final, né, desse papo, né, falando se teríamos uma continuação dessa história, e ele disse que sim, que já existe inclusive até uma primeira página, né, já construída de Pecatrice. Está pausado, né, esse projeto por enquanto, mas em breve vai ter aí continuação também dessa obra aqui que a gente está falando.
Bom, o livro, ele possui ali uma escrita assim fluida, no meu ver assim, foi bem tranquilo de ler, nada tão rebuscado, tá certo? Apesar dele tratar ali de alguns temas religiosos, alguns temas ali que tendem a ter uma leitura assim um pouco mais complicada, totalmente descomplicado nesse sentido, bem tranquilo. E os capítulos, né, na medida que vocês vão lendo, eu não vou lembrar aqui quantos capítulos são em média, mas eu arrisco pelo menos uns 7, tá? Então, assim, os capítulos eles são um pouco mais robustos, tá certo? Mas é porque, assim, envolve todo um detalhe ali da investigação, envolve todo um detalhe ali descritivo, né? Então, se você gosta de investigação, que gosta de thriller, que gosta de serial killer, que gosta de torturas, né? Essas páginas, elas vão detalhando um pouco mais muitos desses pontos, né, para poder dar insumos aí da tua investigação particular, né? Quando você estiver lendo a obra, você vai ter tua lista aí de suspeitos. Então, por isso que também eu senti que esses capítulos são um pouco mais extensos, né, para poder dar corpo, né, nessa história. Ainda falando aqui sobre o enredo do livro, né, e um ponto mais voltado para curiosidade, né, inicialmente Pecatrice ele era para ser um livro de romance, um romance romântico mesmo, né, não um romance o formato, né. Só que na medida que ele vai escrevendo aquela história, né, o tom da obra, né, ela perde esse tom romântico e ela vai nesse tom assim mais investigativo, mais forte, mais grotesco, né? Então ele vai nessa linha de terror muito mais forte. Então Pecatrice antes ele ia ter um toque de terror, né? E aí, enfim, o Cadu quando começou a escrever, né, ele até brinca assim que ele não escreve, ele meio que vai psicografando aí um pouco as histórias, né, como chega na mente dele, ele só vai despejando ali no papel, né? Então houve essa mudança aí de roteiro, né, de script, né, da obra quando ela estava sendo produzida. E aí, como a gente vai falar de um serial killer, né, a gente vai falar de uma pequena cidade, né, que é do interior ali de São Paulo, né, dentro da obra, né, a gente vai ter vários personagens, tá? É uma obra que vai ter vários nomes que eu fui lendo assim, na medida alguns eu ia esquecendo, eu tinha que voltar, né, para não perder o senso da investigação. E por que o Cadu colocou tantos personagens, né? E aí a gente vai entendendo, né, que para poder ter um serial killer, né, vai ter as suas vítimas, né? Então teriam que ter vários personagens, né, para que na medida que a história fosse avançando, algumas delas aí fossem padecendo aí, né, durante a história. Então no começo eu fiquei assim um pouco desesperado tentando acompanhar quem era cada personagem, assim, né? Mas enfim, eu acho que é um esforço que talvez não seja tão necessário ali no início. Na medida que você chega ali no meio pro fim do livro, né? Realmente assim a história segue com os principais personagens, né? E aí você vai sentindo ali mesmo quais são os personagens que vão até o fim da história, ali logo se aproximando do meio do livro, né? Então não se desesperem quando vocês verem tantos personagens, porque muitos deles aí é só para compor aí esses homicídios aí que vão acontecer. Na medida que você vai lendo ali, né, a história de Pecatrice, né, você vai sentindo, né, que o autor ele demandou ali um trabalho de pesquisa, né? Então, como perguntei isso inclusive pro Cadu, ele confirmou, né? Então, assim, existem vários pontos aí que eu não tô querendo entregar quais são, mas pelo menos um deles, tá certo? Pecatrice é uma história que vai envolver, né, ali os pecados capitais, né? Então, para cada pecado, né, vai ter um tipo de cena acontecendo, um tipo de personagem. Então, é muito curioso, né, como ele foi linkando, né, toda essa semiótica, né, dos significados de cada pecado, com a personalidade dos personagens. Então, se você for lendo, já vá com esse senso assim, do tipo assim, poxa, acho que isso tem link com isso, assim, que pode ser uma coisa interessante, tá certo? Bom, falando um pouquinho dos personagens, tá certo? São vários, tá? Mas eu peguei aqui pelo menos a relação aqui dos principais, né? Temos aqui a figura do Jorge, né? Que ele é um sacristão. A história do livro começa com o Jorge, né? Então ele é o braço direito ali do padre, né? Enfim, essa história também tem um padre. Se liguem no padre, viu? Toda vez que eu digo que tem um padre, se liguem no padre. Padre é figura importante. Mas eu tô falando para falar do Jorge aqui. Então, Jorge, assim, é uma pessoa, assim, dentro da história, extremamente carismático, solícito, prestativo, né? Medroso em algumas vezes, né? Então, é uma figura que vai longe aí durante a trama. O próximo personagem que eu já dei a deixa, né? Falei do Jorge, então a gente tem o padre, né? O padre Franklin, né? Que também vai ser uma figura aqui super importante dentro da nossa narrativa, né? Que vai, assim, carregando, assim, uma série de mistérios também dentro dele, né?
E é um personagem que vale vocês acompanharem de perto, tá certo? Tudo que o padre for falando assim, vá pescando aquilo ali que eu acho que é importante dentro da investigação de vocês. Outra figurinha importante aqui vai ser o delegado Alessandro, tá certo? Ele é o delegado dessa cidade pequenininha, né, do interior de São Paulo, né, que vai ali atuar juntamente com a próxima personagem aqui, que é a Raquel, que vai ser a nossa investigadora, né? Então, em dado momento ali vai ser os dois ali muito próximos ali, né, tentando desvendar, né, o que está acontecendo na cidade, porque tantas pessoas estão morrendo ali de modo icônico, né, de modo assustador mesmo, né, de modo... Outra figura aqui super importante dentro da obra vai ser a figura da Joaninha, tá certo? Ela é uma personagem ali pseudo-cadeirante, tá certo? Bom, e que ela tem uma carga ali de mistério, ela tem uma carga ali de surpresa, enfim, é um personagem bem curioso que vale também vocês estarem acompanhando aí o que a Dona Joaninha vai soltando aí durante a trama. Existe outro personagem aqui logo no começo da história, né, que vai ser o réu, o Paulo César, tá certo? Então, ele vai ser um dos investigados inicialmente, né? Mas já adianta assim que a passagem dele é bem breve. Além dele, temos também a figura do Jean, tá certo? Que a gente vai conhecer dentro da narrativa. Também no começo da história ele já vai chegar aparecendo, né? Que ele é o prefeito da cidade, né? Então ele vai ter super influência aí, né? Dessas principais personagens, né? De como que elas estão se dialogando, fazendo as pontes, alguns links. Então é um personagem também que vale acompanhar de perto aí toda a movimentação dele. E por fim, o último personagem que eu quero destacar é o Dr. Renan, tá certo? Que é um advogado, né? Que ele vai ali para proteger o Paulo César, né? O nosso réu, né? Que também tá nessa narrativa ali inicial. Então, assim, o início é meio conturbado ali. Muitas coisas vão acontecendo logo no início do livro, tá certo? E esses últimos personagens, né? Eles estão diretamente associados a muitos desses casos iniciais do livro. Alguns pontos de destaque aqui do livro, né, da obra, né, eu destacaria muito aqui a questão do suspense, né, é uma obra que você vai de começo a fim, né, levando suspense, levando mistério, né, eu até cheguei a comentar aqui que os capítulos eles são um pouco mais extensos, um pouco mais robustos, porque é nesse momento, né, que eu entendo que o autor ele vai colocando ali as pistas, algumas verdadeiras, outras falsas, né, para você ali fomentando a tua investigação, né, e você fica com aquele sentimento que a cada página que você vai virar, vai vir um telefonema, vai vir um acontecimento ali, né, que vai dar uma movimentada ali na história, né, então... A lo que eu vine foi a esto. Eu sinto que tem esse teor de tensão assim em todos os capítulos. Um outro ponto que me chamou muita atenção, né, que poderia ser algo ruim, mas eu não achei ruim na obra aqui, foi a forma como o Cadu ele foi fazendo certas descrições, tá? Então, por exemplo, existe uma cena, né, que acontece ali dentro da igreja, né, onde o Cadu ele vai descrevendo ali todo o ambiente, né, da igreja, né, e quando você tá tão compenetrado ali na leitura, né, você consegue... Eu não sei se vocês são assim, tá? Mas eu começo a fazer aquele filme, né, na minha cabeça, né? É muito fácil ver as cenas como o Cadu, ele desenha, né? Pelo teor da descrição. Principalmente igreja, né? A gente tá num ambiente ali que, no Brasil todo, né? A gente, quando pensa em igreja, né? Já vem aquele formato ali de paredes claras, né? Com cadeiras ali... Cadeiras não, né? Com bancos em madeira, né? Tudo invernizado. Toda uma disposição, né? Então, é muito forte, né? Quando você vê certo descritivo, já vê aquela imagem assim muito pronta na cabeça, né? Além de que vai ser o próximo ponto aqui que eu quero comentar, que é a descrição das purificações. E aí eu já pego o gancho aqui para falar desse terceiro ponto, né? Que é justamente para aquelas pessoas que gostam, né, daquele tipo de terror assim, já beirando assim o horror, né, aquela coisa mais grotesca, aquela coisa mais de tortura mesmo, né. Então, se vocês gostam desse tipo de obra, né, seja no cinema, para livros, né, e eu me arrisco até a dizer, tá certo? Eu não li toda a coleção aqui de Ed Lorraine, tá? Mas, por exemplo, as obras mais pesadas, no meu ver, que eu tinha lido esse ano, era Amityville, né, do Jay Ason, né, tem inclusive resenha desse livro aqui também aqui no canal, e foi também Vidas Eternas, né, de Ed Lorraine Warren, né, o livrinho aqui da capinha preta, também já falei um pouquinho desse livro. Eram para mim as duas histórias assim, que tinham a coisa mais pesada, né, em termos de descrição, né.
E assim, essa obra aqui, ela furou assim a bolha, né? No sentido de, cara, é muito pesado essas cenas de descrição, de horror. E aí eu vou até compartilhar uma coisa com vocês, tá certo? Eu sou muito frouxo com essa coisa do horror, né? Quando eu tô no cinema vendo alguma coisa assim relacionada à tortura, alguma coisa assim, tipo serra elétrica, decapitação, amputação de membros, aquela coisa que você tá na maca ali, o pessoal com bisturi te abrindo, fazendo tudo aquilo. É o momento no cinema ali que eu me levanto, vou no banheiro, saio ali, vou na bomboniere. Ou eu baixo a cabeça, faço algo assim nesse sentido, né? Eu fico ouvindo, mas eu me recuso a ver, né? É quase impossível você não ver as cenas na forma como o Cadu ele fez. E eu conversei isso até com o Cadu, né? Eu disse, cara, é incrível como você consegue ver a cena você lendo, né? E ele me compartilhou, disse assim, Bruno, eu sou muito fã desse tipo de história, né? Então quando eu vou pra cinema, que eu vejo, né? Ele até brincou, né? Assim, dificilmente você vê o desfecho daquela tortura até o fim, né? E no livro, ele vai até o fim com as torturas, assim, não tem censura, não tem um corte ali do tipo no clímax, não. Vai até o fim. Então, assim, eu como sou muito frouxo, né? Eu tinha duas opções. Ou eu pulava essas páginas, ou eu lia, né? Eu fui seguir lendo, mas eu li assim, bem rápido, né? Eu digo, meu Deus, eu vou ler bem rápido pra acabar logo essa cena aqui, pra poder voltar à minha investigação. Não quis pular, né? Porque poderia dar alguma pista, né? Lá na frente do que poderia vir, né? Mas eu fiquei incrível, né? Que um livro foi capaz, né? De despertar isso que somente eu sentia vendo um filme, no cinema, né? É uma coisa que eu nunca imaginei sentir lendo um livro, né? O mesmo sentimento ou até mais, né? Assim, porque você cria aquela imagem do medo pra você, né? Cada um tem o seu medo, né? E aquilo ali acho que despertou dentro de mim meus maiores medos, né? Assim, foram construindo visualmente, né? Seguindo ali a narrativa. Então, pra quem gosta desse tipo de história, né? Eu acho que vai ser uma puta leitura, de verdade. Bom, gente, estamos se aproximando naquele momento, né, que a gente vai entrar com a parte de spoilers, tá certo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou pedir para vocês acessarem aqui o QR Code, se inscrevam, confiram aí os próximos vídeos, né, na medida que eu for soltando aqui durante o canal. Vou deixar aqui novamente também as nossas redes sociais. Se você tá de saída, depois volta aqui no vídeo, assista a parte aqui com spoilers, depois que vocês lerem, né, a obra também, né, pra gente conversar um pouquinho também. Deixa a tua opinião, né, do que tu tá achando desse conteúdo, ou do que você achou aqui da obra, né, nos comentários. Vou adorar interagir aí com vocês, tá certo? Então vamos nessa aqui pra parte com spots. Bom, eu já vou começar essa segunda parte aqui já pedindo um pouco de desculpas, tá certo? Estou gravando aqui esse vídeo hoje aqui, dia 13 de novembro, tá? Eu finalizei essa leitura ali, mais ou menos ali no dia 5 de novembro. Então de lá pra cá, minha cabeça ela já vai dando o zero em alguns detalhes da obra, tá certo? Eu lembro da história, claro, né, pra comentar aqui com vocês, mas eu não vou lembrar aqui talvez tão certinho, né, a sequência na ordem correta, mas assim, o caldo, né, da história, a gente vai conversar aqui agora. Tá? E aí, logo no começo aqui da história, né, eu já até comentei, né, quando tava falando aqui dos personagens sobre o Jorge, né, a história começa aqui com a cena do Jorge, né, onde ele está na igreja, né, o Jorge, ele é o sacristão, e ele tava ali nesse momento ali meio que organizando ali um pós-missa, né, digamos, posso chamar assim, né, organizando a igreja, né, para poder fechar e deixar tudo arrumado para o próximo dia, né, ter a próxima celebração, né. E aí no momento que o Jorge ele estava organizando, ele percebe que vem uma pessoa encapuzada, estranha, né, entra na igreja. E aí, enfim, ele se assusta, né, o Jorge ele é muito medroso nesse sentido. E ele fica de longe, né, assim, com medo, né, de se aproximar dessa pessoa, né, para saber quem é uma cidade pequena, todos se conhecem, né, e o Jorge, ele não conheceu de pronto aquela pessoa, né, que ainda mais estava encapuzada. Então essa pessoa passa ali um determinado tempo dentro da igreja, né, quando o Jorge, ele vai tentando se aproximar, tentando entender quem é aquela pessoa, mesmo com bastante medo, né, a pessoa que está encapuzada, ela percebe e foge da igreja, sai correndo e... Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Dispara, né? O Jorge ainda tenta acompanhar, né, para saber quem é essa pessoa, né, assim do lado de fora da igreja, né? E essa pessoa vai e se dissipa, né, no horizonte, né, fugindo.
Então, o Jorge fica muito apreensivo, muito assustado com isso, né? Ele chega a dividir nessa preocupação ali com o padre Franklin, né? Que um estranho apareceu ali na igreja, encapuzado e tal, não sei o que. E aí o padre Franklin ameniza, né? Passa pano. Então ele, não, meu filho, não se preocupe com isso não. A igreja é a casa de Deus aqui, a gente recebe todo tipo de gente. De repente era uma pessoa que estava assim, preocupada, aperreada, precisando de um amparo, né? E aqui é a casa de Deus, então não se preocupe com isso. Que coisa boa! E assim, o Jorge sempre muito preocupado, né? Aí a narrativa vai andar um pouquinho mais, né? Até que algumas mortes vão estar acontecendo, né? Faleceu aqui o Paulo César, né? O Paulo César, ele é o réu. Ele vai morrer em algum momento, né? Tem outra pessoa que tinha uma senhora também que morreu no começo da história. E fica o advogado Renan, né? Tentando desvendar o que foi que aconteceu, né? Toda a história, né? O Renan é um advogado que vem de fora da cidade, né? E ele é apresentado para toda a comunidade da cidade, né? Através do prefeito Jean, né? O prefeito Jean, ele traz essa figura do Renan, né? Para poder ser absorver, né? O réu. E, bom, eu sei que morre o réu, né? O réu, ele recebe essa purificação e faça a leitura, tá? Toda vez que eu falar purificação, é uma morte, assim, muito enigmática, é cheia de mistérios, é cheia de simbolismo e muita tortura. Muita tortura. Depois, aí corre um pouquinho mais da história, né? O próprio Renan, ele vai ser vítima dessa purificação também, né? A história vai correr também mais um pouquinho, né? Vai ter o próprio prefeito que vai ser vítima também, né? E uma coisa que é curiosa, né? Aí vai criando-se um histórico, né? Todas essas vítimas, né, vão tendo essas mortes assim enigmáticas, né? As pessoas ficam esse mistério dentro da cidade, até que o delegado, né, o Alessandro, ele tenta desvendar e assim não consegue, né? E aí chega a figura da Raquel, que é a nossa investigadora, né? A Raquel, ela vem inicialmente para investigar uma das vítimas, que eu não vou lembrar aqui qual era aqui em específico, mas ela começa a suspeitar que todas essas mortes elas estão interligadas de algum modo, né? Então, ela tem a hipótese, né, que são mortes que podem estar interligadas, né? E aí cabe a ela agora comprovar, né, a sua teoria. Então ela começou a estudar os outros casos, né, para tentar achar o que é que eles teriam em comum, né? Então, o primeiro ponto era: todas as mortes eram mortes muito grotescas, muito diferentonas, muito enigmáticas, né, como eu tô falando, né? E em alguns corpos foram encontradas algumas plaquinhas. Sabe aquelas plaquinhas que o pessoal pendura assim, né, que faz gravação, né, de algum nome, alguma numeração, enfim. Existiam essas plaquinhas, né, que era encontrado dentro das vítimas, né? Às vezes na garganta, às vezes nas vias aéreas aqui. Então, sempre se encontrava em lugares assim muito escondidos, né? Então, às vezes a perícia encontrava, às vezes não, tá? E aí isso era um ponto que as pessoas não conseguiam, a investigação, né, não conseguia entender o porquê que estavam colocando, né? E a Raquel, ela começou a dizer assim: poxa, isso pode ser um link, né, que está conectando todas as vítimas, né? Só que vítimas haviam passado pela história, né, e já tinham sido sepultadas, enfim, e nem todas elas encontraram essa bendita plaquinha, né, que eu estou comentando, né, de identificação. E cada plaquinha dessa, né, um detalhe curioso, né, as que foram encontradas, né, tinham alguns números gravados nela, né? Então, a princípio, esses números não estavam fazendo tanto sentido. Aí, até um certo ponto, né, que a Raquel, junto com o Alessandro, né, eles meio que se juntam, né? A Raquel tinha interesse em um caso específico, né? E o Alessandro tinha um interesse no coletivo, né, de todos os casos, né? Eles juntam forças, né? E o Alessandro, ele entra em contato, né, eu não vou lembrar com qual órgão, né, mas pedindo autorização para fazer a exumação dos corpos que já foram liberados pela perícia, né, para poder fazer uma nova perícia, de fato, nesses cadáveres, né, ver se de fato encontravam outras coisas, outros sinais, né, que estariam conectando, né.
Um fato curioso também que vale ser destacado, né? Quando a Raquel ela tá no seu momento mais íntimo, ali no seu, na sua residência ali, né? Ela, como é que se diz? Durante o banho, né? Várias vezes é narrado isso, né? Que no momento que ela tá indo tomar o banho, né? No espelho aparecia sempre a palavra aqui, pecatrice, no espelho dela, né? Então, era algo que chamava a atenção dela. Ela sempre estava com a arma por perto, ela pegava a arma para ver se tinha alguém ali dentro do quarto com ela, e nunca tinha, né? Isso eram coisas que aconteciam assim, quase que depois de uma morte sempre aparecia novamente essa palavra, né? E para quem não sabe, tá? A palavra pecatrice significa pecaminoso, né? Então toda vez aparecia essa palavra pecaminoso, pecaminosa, né? No espelho para ela, né? Então existem alguns elos que vão acontecendo, né? A Raquel, ela é amiga do padre Franklin, né? Eles já se conheciam por épocas anteriores, né? O pai da Raquel, que é falecido, né? Era muito amigo do tempo ali de quartel, né? Do padre, né? O padre, antes de ser padre, ele já tinha servido, né? As forças, né? Existe toda uma história que aconteceu antes, né? Dele chegar na batina, né? Então, assim, isso é o que justifica a Raquel e o padre terem ali uma certa conexão, né? Uma certa intimidade, né? Para falar de certos assuntos ali, né? E eu sempre dizendo assim, eu tô desconfiado. Raquel, cala a boca, não fala isso com o padre. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo. Mas, enfim. E aí é descrito algumas coisas importantes, né? Que a Raquel, ela disse que certa vez o padre chamou ela para ir pro recinto dele ali dentro da igreja, né, para tomar um chá, conversar, né? E aí ela vai conversando com o padre, falando um pouco como tá a investigação dela, né? E ela percebe ali, né, que dentro do espaço dele, né, existe uma fotografia, né? E nessa fotografia existiam algumas pessoas e uma dessas pessoas tinha o pai dela na foto, né? E ela põe a chorar, ela diz que sente saudade do pai e tal. Enfim, aí tem esse momento mais emotivo, né, dentro da história, né? E a história segue. A gente tem a próxima vítima, que vai ser o Dr. Alessandro, né? Ele teve logo quando ele consegue, né, a autorização para fazer a exumação dos outros corpos, né? Ele é uma das vítimas que vai acontecer, né? A Raquel também vai investigar o que acontece com ele, né? Eu acho que é com o do Dr. Alessandro do delegado Alessandro, que ele é desmembrado. Ele queria muito ver a face, né, do torturador, né, do purificador, né? E ele disse assim: eu mostro a minha face se eu for desmembrando você, e você não pode dar um grito, não pode dar um pio, não pode ter uma expressão de dor, né? E ele firme e forte, né? Ele foi sendo desmembrado, né? E assim, perdeu o braço, perdeu perna, ficou cotó o cara, né? Ele foi até o fim, firme e forte, né? Já quando ele tava desfalecendo, né? O cara que fazia a purificação tira a máscara, né? E ele diz assim: eu não acredito que é você, né? Aí tipo, a cena acaba, né? E fica aquele suspense, né? De quem é? E aí no momento que a Raquel, ela consegue, né, a autorização ali para fazer a exumação, né, dos outros corpos, né? Ela vai encontrando, né, coisas que a perícia tinha deixado de passar, né? Então foi encontrando as novas plaquinhas. E aí a própria Raquel, ela vai assim conectando as coisas e ela começa a associar a palavra pecatriz. Ela joga na internet, né? Ela vai e descobre que é uma palavra, né, do latim, né? Uma palavra que dificilmente ela ia encontrar em alguns livros, né? E aí ela começa a associar latim, igreja, padre. E ela começa a ter uma suspeita, né, com o padre Franklin, né? Ela não deixa isso explícito para ele, né? Ela vai investigando e ela começa a ter um insight, né? Que aquelas plaquinhas continham cada versículo, um versículo específico da Bíblia, né? E aí cada versículo desse da Bíblia, né, estava associado a um pecado específico, né? E cada vítima está associada a um tipo de pecado. Então, assim, quando o torturador ele está executando ali, né, a tortura, né, que ele chama de purificação, ele está empregando ali, né, uma libertação ali, né, da alma, né, é isso que ele chama assim da purificação, né, porque cada pessoa dessa, né, ela vai ter ali o seu pecado capital ali mais sobressalente, né, de outros, né. E tem a ver, né, o tipo de pecado com o tipo de tortura que a pessoa vai recebendo. Então isso é um ponto importante aí durante a investigação, né?
Aí existe uma outra personagem aqui que eu ainda não comentei, que é a figura da Joaninha, né? A Joaninha, ela é uma pseudo-cadeirante, tá certo? Ela anda de cadeira de rodas na cidade, mas ela anda porque tem preguiça de andar. E ela vai, se senta na cadeira de rodas e segue a vida dela. E ela não se incomoda, né? Se as pessoas sabem que ela anda ou não anda, ela não tá meio que não tá se importando, né? Ela anda de cadeira de rodas e faz tudo na casa dela e na rua, né? E as pessoas, assim, acham estranho, mas não ligam, não se importam, enfim, né? E aí a Raquel, conversando com essa Joaninha, né, descobre, assim, pistas, né, do quem pode ser esse purificador, né, quem é essa pessoa que está aplicando, né, esse tipo de tortura, né. Descobre que a dona Joaninha, né, teve um filho, né, um filho que desapareceu, que morreu, ela não sabe, né. O que ela tem de informação é que a polícia fez uma investigação e que deu como morto o filho, né, porque eles procuraram, né, por diversas vezes e não encontraram, e a polícia deu como morto, né. Um fato curioso é que o filho da Joaninha, né, ele se apaixonou em um determinado momento pela filha do delegado, né. Eu tô passada, chocada. E o Alessandro não gostava do filho da dona Joaninha, né. Achava de fora de tom, enfim, eu não lembro aqui qual foi o motivo, né, que ele encrespou com o filho da Joaninha, mas era uma união que ele não aprovava de jeito nenhum. Então, Joaninha tem as suspeitas, né, que o delegado tem alguma coisa a ver, né, com o desaparecimento, ou que ele não esgotou, né, todos os recursos da polícia, né, para poder localizar, né, a filha, né. Bom, aí enfim, aí a história vai avançando, né? As pessoas vão morrendo. Eu chego até a desconfiar do legista, né? Que eu digo, pô, como é que o legista fez a autópsia, deixou passar uma plaquinha, ele faz a exumação, volta, né? Eu digo, tem coisa nesse legista aí também, né? Mas não tinha não, era só suspeita minha mesmo, né? E aí a Raquel, ela vai percebendo, né, que na medida que ela vai tentando descobrir ali as coisas dentro da cidade, né, existe ali um personagem, né, que fica seguindo ela pra frente, pra cima e pra baixo, né. E esse personagem, né, a gente vai descobrir que é justamente o filho da dona Joaninha, que não tá morto, né, ele tá vivo, né, e ele tá circulando, tentando entender ali o que a Raquel tá fazendo, né? Então fica no ar também essa suspeita, né? Até que vai sobrando as duas últimas vítimas, né, da obra, né? A última a sofrer a purificação é a do Jorge, né? A morte do Jorge eu acho bem triste e icônica, né? O Jorge, ele morre dentro da igreja, né? O pecado dele era o pecado da gula. Tentaram matar o Jorge, né? Antes atropelado, não conseguiram, ele se recuperou. Depois o Jorge novamente é alvo, né, dessa tentativa de homicídio. A pessoa abre o Jorge assim, né, de estômago, as vísceras, enfim, tudo dele cai em cima de uma bandeja de prata, né. E ele, antes de ter o corpo dele aberto, né, ele foi obrigado a comer rato, barato, umas coisas bem nojentas. Ele come tudo isso. E tem o corpo aberto, né? As vísceras dele caem numa bandeja de prata. E ele tem um corpo, né? Enfiaram pregos na mão dele em cima de uma cruz bem grande. Não crucificaram as pernas dele, né? Só foram as mãos. E sabendo, né, que o peso do corpo dele não ia sustentar só com as mãos furadas, né? Amarram-se também as mãos além dos pregos, né? E fica aquela cena, né? Ele todo aberto lá, né? Com poucas roupas, né? Aberto com as vísceras e crucificado, né? Dentro da igreja. Eu sinto que para Raquel foi uma das mortes que mais tocou ela, porque a Raquel tinha muita empatia, né, pelo Jorge, né? E aí a próxima vítima, né, dentro das suspeitas da Raquel seria a própria Joaninha, né? E aí ela bota todo um cerco, né, no entorno da Joaninha para tentar pegar em flagrante, né, o assassino, né? Então coloca policiais disfarçados, coloca policiais em viatura disfarçado com cara de civil, gente sentada no banco com o jornal aberto, né? Para dar o cerco. Então todo movimento suspeito que acontecesse na frente da casa da dona Joaninha, né, essa pessoa seria abordada, né? Eles percebem que passa uma pessoa, né, na frente da casa da dona Joaninha, que olha por cima do muro e segue, né? Aí ele vai para uma praça, fica lá um tempão na praça. Depois de um bom tempo, né, ele sai da praça, ele olha novamente por cima da casa de dona Joaninha, né, olha assim por cima do muro, até que ele vai decidir entrar. Quando ele entra na casa, quando ele já vai abrindo a porta, né,
Toda a polícia vai lá e faz a abordagem, né? E quando faz a abordagem, descobrem que é quem? O padre Franklin, né? Então, pegam o padre Franklin ali em flagrante, né? Ele diz assim, eu não sou a pessoa que de fato vocês estão procurando, eu não sou o assassino. Ele diz assim, mas você vai responder para a justiça. Então, o padre Franklin, ele é preso, né? A Raquel, ela recebe, né, as devidas homenagens, né, ali pelo desembargador, enfim, tem todo um momento ali de prestação pública de serviço, que ela achou o criminoso e tal. E aí, em dado momento, a Raquel vai até a delegacia, né, vai até a prisão, perdão, falar com o padre Franklin, né? E aí ela vai e começa a conversar, né? Você e meu pai eram muito próximos e tal. Eu admirava muito você. O que você não sabe é que eu e meu pai, a gente brincava com códigos. Ele assim, como assim, minha filha? Não tô entendendo. Ela disse assim, pouco antes da morte do meu pai, eu recebi uma carta que você, padre, me deu quando eu completei 15 anos. Foi um pedido do pai dela, né? Receber essa carta, né, quando ela completasse 15 anos. E aí o que ele não sabia é que existia esse jogo de códigos, né? Então, mas a brincadeira era o seguinte, era uma palavra tinha que circular e duas cancelar. E as palavras circuladas, elas tinham uma mensagem, né? Então, quando você lê a carta por completo, ela tem um significado, né? Quando você lê as palavras circuladas, você vê que existe uma outra mensagem ali oculta, né? Que a Raquel, ela conseguiu decodificar. E a mensagem dizia o seguinte, o padre não amigo, né? O padre, ele, traía o amigo, né? Pegando a esposa. Então, o padre, no passado, né? Ele dava em cima da mãe da Raquel. Vê que loucura, né? E aí, enfim, a Raquel soube disso, soube que o padre teve envolvimento com a morte, né, do pai dela, né, e ela disse que todas essas mortes, né, não foram executadas pelo padre, que foi ela quem executou, né, ela arquitetou, né, cada morte dessa e atribuiu a culpa para ele, né, então ela fez todo esse trabalho assim de envolver um pecado e tal, tudo construído, né, o que ela não conseguiu decodificar foi o nome Pecatriz, que realmente alguém sabia do plano dela e estava o tempo todo chamando ela de pecaminosa. Então, assim, alguém sabia, né? E a gente percebe pelo diálogo de alguns personagens que essa pessoa, quem sabia, era o filho da Joaninha, né? O filho da Joaninha que estava vivo, que estava circulando na cidade, né? Ele sabe dos segredos da Raquel, né? A Raquel se faz de desentendida, né? Que não entendeu, né, a fala dele. E fica ali o tempo todo meio que ameaçando a Raquel ali, colocando esse nome Pecatriz o tempo todo, né, no espelho para ela. E assim, o padre fica estarrecido, né? Ele entende que aquilo ali foi um plano de vingança, ele caiu que nem patinho, né, no plano da Raquel. E ele ali foi condenado, né, a muitos e muitos anos ali de prisão, né, por conta de várias torturas que foram executadas, onde quem era a pessoa que executava essas torturas era a Raquel. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Bom, gente, fechamos aqui o nosso resumão aqui do nosso livro, tá certo? Do Pecatrice. Foi uma história, assim, que me surpreendeu, tá certo? Eu acho que desse ano, uma leitura que me acho que faz link com esse tipo de história também, do que eu li, tá? Foi a obra de Jennifer Rose, né? Casamento Perfeito, né? A gente tem essa mesma virada, né? Essa reviravolta, né? Eu acho que foi legal também aqui com a forma que o Cadu fez, né? Eu nunca queria desconfiar aqui da Raquel. Pelo contrário, eu tava até feliz, assim, pelo feito dela, né? Mas, assim, é uma obra que achei super ímpar, né? Para um autor nacional, né? A forma que fez, né? Eu acho que, cara, a gente tem muitos talentos aqui, com certeza aqui no nosso Brasilzão, né? Que vale aí um destaque. Eu destacaria muito também essa obra aqui do terror nacional, tá certo? É isso, gente. Se vocês gostaram, eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não tiverem sido inscritos, tá certo? Vou deixar aqui minhas redes sociais. Acompanha lá no TikTok, no Instagram, no Twitter, né? O nosso conteúdo, dá essa força aqui pra gente, tá certo? Tem aqui o canal também a nossa rede aqui do Scooby, né? Onde eu coloco lá o time, né, das minhas leituras, avaliações, enfim. E então, é isso, galera. Beijo, até a próxima. Fui!